Gente, ela está aqui de novo no nosso estúdio para bater um papo muito legal sobre autismo. Ela é médica e atua com técnicas ortomolecular e também na área de nutrologia e alergia e estuda muito tudo que se relaciona ao mundo da medicina, né? Da saúde, do bem-estar, e muitas coisas estão surgindo, mas muitas mesmo. Ela não para de estudar. Gente, é verdade, eu sigo a doutora Vivian Campos no Instagram. É impressionante. Você não para, minha amiga. Toda matéria que a gente começa, eu sou obrigada a falar isso. Oi, é um prazer estar aqui de novo, Fá. Tudo bom, Vi? Tudo bom. E aí? Não dá pra parar, né? Não. Não tem como. Na área médica, na área de saúde em geral, é muita descoberta, são muitos estudos o tempo todo. Então, se a gente não estuda, a gente acaba ficando para trás. E é bacana porque você vai aliando uma coisa a outra e vai fazendo com que a tua atuação como médica fique cada vez mais completa. Sabe, você enxerga a pessoa como um todo. Eu acho que é bacana isso, porque a gente se sente bem segura, né? O objetivo é esse, né? A gente vê o paciente como um todo e vê o paciente, não ficar tratando doenças, né? Claro que tem hora que tem que ir para o especialista, a gente encaminha bastante para os especialistas, mas sempre que possível, ver o paciente como um todo, porque geralmente tudo se relaciona, né? A gente não tem como separar uma coisa da outra. Ô Vi, o que você tem estudado recentemente? Então agora, eu estou estudando bastante a questão do autismo, porque a gente está vendo cada vez mais no consultório. Está crescendo bastante, né? Na verdade, hoje a gente não fala mais autismo, a gente fala transtornos do espectro autista. Porque aí o espectro, ele enquadra uma série de situações, né? Antigamente tinham várias síndromes separadas, a síndrome de Asperger, tinha até o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, ele já está enquadrado dentro do espectro da síndrome, do espectro autista. E cada vez mais a gente está tendo o diagnóstico precoce. Agora é obrigatório que o pediatra faça o teste, um teste clínico de investigação de autismo nas crianças, porque quanto antes se diagnostica ou se enquadra a criança dentro do espectro, melhor são as chances de minimizar ou reverter o máximo possível esse quadro, né? Reverter? Eu nem sabia que esse quadro poderia ser revertido. Dá pra gente minimizar bastante, né? Principalmente os quadros que têm uma característica genética menor, né? São quadros que aparecem com a criança um pouco maior já, onde ocorre um retardo, uma regressão desse desenvolvimento neuropsicomotor. Qual é a primeira coisa que a mãe deve observar? A mãe ou o pai, ou enfim? São vários aspectos, mas principalmente a questão da fala. Às vezes a criança já está falando e ela para de falar. A questão do contato visual, a criança deixa de fazer contato visual, ela não faz contato visual. Quando ela não responde, né, parece que ela vive no mundinho dela. Muitas vezes a criança também tem comportamento repetitivo, ela tem movimentos repetitivos. Sim, isso é bem comum, né? Isso a gente já vê. Mas o que é importante saber? Que a criança não precisa ter todas as características para ser enquadrada no espectro. Né? Às vezes algumas características já são suficientes para ter uma atenção diferenciada. Às vezes criança muito irritada, que faz birra além da conta, que tem uma seletividade alimentar muito grande. Então são características que a gente tem que ficar atento. Sim. Por que tem crescido? Você acha que o diagnóstico tem sido mais, vamos dizer assim, mais as precoce, pessoas estão diagnosticando mais? Sim, a gente está diagnosticando mais, né? Até porque a gente está cada vez mais consciente dessa questão. Mas também uma questão muito envolvida no desenvolvimento do autismo é a questão de contaminações ambientais, seja poluentes, medicações, o parto cesárea, utilização de fórmulas infantis muito precoces, né? A não amamentação, então, infecções da mãe durante a gestação, infecções das crianças, algumas questões relacionadas às vacinas também, alergias. Tá? Então tem vários aspectos que podem levar ao desenvolvimento do autismo. Hoje não se tem uma causa específica, né? Tem a questão genética, mas não necessariamente porque a pessoa tem genética, ela vai desenvolver alguma doença. Ela precisa geralmente de alguns estímulos para que essa genética se manifeste. Tá? Ok, manifestou. O que fazer?
primeiro diagnosticar. Então, Certo. o pediatra ou o neuropediatra precisa avaliar. Muitas vezes, o que chama atenção é na escola. Os professores acabam identificando que a criança fica mais isolada, ela tem um comportamento repetitivo, ela destoa um pouquinho dos coleguinhas. Então, muitas vezes a gente vê que quem despertou para o diagnóstico foi a escola. E intervir o mais cedo possível, né? Hoje a gente está vendo o que a gente está estudando na minha área, principalmente com a ortomolecular, é o que se chama de tratamento biomédico para autismo, né? É um tratamento que envolve uma série de ações, mudança alimentar, a reposição de certas vitaminas. A gente já se sabe, tem vários estudos que mostram, por exemplo, que a reposição de vitamina B12 para essas crianças é muito importante, numa forma de B12 específica. Pode melhorar muito a questão da fala. Olha. Principalmente. A questão alimentar, a retirada de certos alimentos, principalmente glúten e leite e derivados, melhora muito a questão comportamental, acalma essa criança, ela geralmente fica muito mais tranquila, mais atenta. Mesmo que não tem nada a ver com celíaco. Não é doença celíaca e não é intolerância à lactose. É um processo inflamatório que a proteína do glúten, a gliadina principalmente, e a caseína, que é uma das principais proteínas do leite, elas podem levar a uma inflamação cerebral. Gente, olha que bárbaro isso. Exatamente. Né? E isso é novidade, né, Vi? Porque novidade. A gente eu nunca tinha escutado falar. É recente. Né? Nos Estados Unidos já se tem um trabalho muito maior sobre isso está chegando no Brasil, eu até estou indo para os Estados Unidos em setembro começar um aprofundamento nessa área de autismo. Mas tudo que a gente vê, os estudos que a gente vê, a resposta das crianças com uma mudança alimentar tem que ter um acompanhamento de terapeuta ocupacional. Então, são várias técnicas de terapia que se faz com essas crianças para melhorar o contato dela com outras, toda a parte cognitiva, a parte de aprendizado, com uma resposta muitas vezes bem legal. Principalmente quando essa questão genética não é tão forte, que a gente chama o autismo tipo 2. O autismo tipo 1 é onde predomina a questão genética. Porque existem vários graus, né? Exatamente, de autismo, por isso que a gente chama de espectro. Né? O espectro é isso, são vários graus, desde um bem levinho até um realmente bem clássico, que a gente chama, bem expressivo. Mas todos os graus a gente consegue ter pelo menos uma melhora na qualidade de vida. E porque esse diagnóstico é muito pesado para as famílias. Né? Ainda tem um estigma muito grande no diagnóstico do autismo. E essas crianças, muitas delas conseguem ter vida normal, conseguem se desenvolver muito bem. É isso que eu ia te perguntar, vida normal? Sim, sim. Então, às vezes elas precisam de um suporte maior, elas precisam às vezes de uma professora extra na sala ou da terapeuta ocupacional. As pessoas, a gente vai ter que aprender a se preparar para isso, né? Tem um estudo americano que diz que em 20 anos, em pelo menos em cada 2 casas americanas, uma vai ter uma criança dentro do espectro. Uau! É muita coisa. Eu ia falar, gente, é muita coisa. É muita coisa. E a gente não está preparado. Mesmo nós médicos, a gente vê muito pouco isso na faculdade. Eu, às vezes, converso com pediatras, amigas minhas, isso não era nem citado, praticamente. E você acha que aumentou devido a algum tipo de comportamento? Eu acho que o nosso estilo de vida está muito ruim. Né? Ai, gente, então, assim, a gente já sabe, por exemplo, o estresse materno é uma causa de autismo. Até porque... Vamos dizer, alguns anos, e não são muitos anos, alguns poucos anos atrás, as mamães se davam ao luxo de serem mamães, né? E esse é o meu tempo, é a minha hora, né? Não se tinha, assim, aquela vibe de carreira, eu acho que as mulheres também começaram a olhar com outros olhos para a sua vida pessoal. As gestações mais tardias. Também, porque todo mundo agora, não todo mundo, obviamente, mas muita gente espera, tá mais estabilizada para daí, agora eu vou ter meu filho. Exatamente. Né? E claro, mais preparado, com mais tranquilidade, mas enfim, aumenta aí o risco de se ter um parto cesárea, né? O maior uso de medicações, hoje em dia se usa muita medicação. O uso de medicações no primeiro ano de vida é bem complicado, né? Então, infelizmente, a gente vê mães que assim, o filho tá com uma cólicazinha, com um mês já tá dando paracetamol. Então, isso é bem complicado.
Olha, gente, por isso que eu adoro trazer a doutora Vivian Campos no nosso estúdio, porque você está sempre mega atualizada e traz um monte de novidades para nós. É muito legal. A gente vai em busca do que a gente está vendo, né? Tava vendo isso bastante no consultório e, como eu falei, a gente realmente não tem muita formação sobre isso na faculdade, né? Não, então é bacana... a gente vai buscar informação para atender o paciente da melhor forma possível. Ainda mais tendo ferramentas para melhorar a qualidade de vida desses pacientes e das famílias, né? E como você atua na área da nutrologia também, então eu acho que você faz um bem bolado. Não, casou perfeitamente. Na verdade, é o tratamento, o tratamento em geral, o tratamento biomédico para o autismo é muito parecido com o que eu já fazia com os pacientes, né? Tratar intestino, melhorar a flora intestinal, repor os nutrientes necessários, melhorar a qualidade de vida em geral. Então, quando a gente aplica isso para a criança dentro do espectro, a gente tem uma melhora da qualidade de vida dela muito grande. Vi, vou te fazer uma pergunta agora que realmente não sei. Nós estamos falando aqui em crianças, né? Mas as crianças crescem. Sim. Né? E isso pode ser tratado no adulto autista? Olha, o cérebro ele tem fases de desenvolvimento, né? Sempre dá para tratar e sempre dá para melhorar em alguns aspectos, né? Quanto antes a gente trata, melhor. Até os 3 anos de idade, esse cérebro ele tem muita plasticidade, que a gente chama. Ele tem uma capacidade de remodelamento muito grande. Mas, por exemplo, quando um idoso sofre um AVC, ele também às vezes consegue, né, desenvolver outro centro de fala, outra parte motora, dá muito mais trabalho. Né? Leva muito mais tempo, requer muito mais esforço e às vezes a gente não vai ter o mesmo resultado que a gente teria com uma criança pequena. Entendi. Então até os 3 anos é uma idade chave. Dos 3 aos 7 a gente também ainda consegue fazer muita coisa. Né? Até os 7 anos também tem uma resposta muito boa. A partir dos 7 anos os resultados são um pouquinho mais difíceis e mais lentos. Entendi. Mas dá sim para tratar. E no adulto isso pode virar, por exemplo, uma esquizofrenia. Então pode se transformar em outras coisas. E o que a gente está vendo é, por exemplo, as crianças com síndrome de Down, elas são mais suscetíveis a apresentar algumas características do transtorno do espectro autista. Então as síndromes podem se combinar. É isso que eu ia falar. Sim. Às vezes a pessoa nem sabe e tem... Exatamente. Entendi. Então, quanto antes de diagnosticar, melhores são as chances de resposta. Obrigada, querida. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Vi, muito bom. Traga sempre novidades Com que a gente certeza. adora, Pode né? deixar. E essas receitinhas também. Receitinhas, sim. Espero que tenham gostado do bolinho de chocolate. Pois é, todo mundo tem falado, né? Todo mundo falou. Muito legal. Foi ótimo. Vamos marcar uma culinária nova, né? Uma culinária salgada agora, com muitos legumes. Bom, porque a Vivi, gente, ela é formiguinha, entendeu? Eu sou, gente. Então ela é tendência. Tendência pro docinho, mas as pessoas têm comentado muito e realmente elas pedem. Né? Muito bacana. Obrigada, amada. Imagina, isso, gente. Nós conversamos com a doutora Vivian Campos, uma pessoa, né, imagina, incrível, uma estudiosa. A gente gosta muito de trazê-la para o nosso estúdio, porque dessa forma a gente também acaba se atualizando e até dando aquele start, né, para muitas pessoas ainda que podem estar vendo um problema e não estar com os olhos atentos a muitas coisas que pode ajudar, né? Então esse quadro de saúde é bem bacana, a gente vai continuar, porque você continua nos pedindo e vem muita novidade por aí, viu, gente? Mas muita novidade mesmo. Ficamos aqui com mais um quadro de saúde.
fonoaudióloga e hoje vou falar para vocês sobre pastilhas para rouquidão. Está ficando rouco com frequência? Anda tendo dor na garganta? Depois de falar bastante, depois de conversar bastante ou cantar? Bem, cuidado! Não use pastilhas ou sprays sem recomendação médica. O que acontece é que no momento em que você usa pastilhas ou sprays, você sente um efeito anestésico, o que faz com que você abuse ainda mais dessa voz. Após passar esse efeito anestésico, claro, você vai sentir os prejuízos de ter abusado ainda mais. Vai ficar mais rouco e com a voz mais cansada. O ideal é, se você está rouco por falar muito, por falar bastante, sem ter técnica nenhuma, vá aprender a fazer um bom uso da sua voz. Trabalhar respiração, trabalhar ressonância, a trabalhar projeção. Então, portanto, se você quer ter uma boa voz, evite pastilhas e sprays sem recomendação médica. Fica a dica. Hoje nós vamos falar de lipoaspiração, porque o friozinho tá aí, a gente pode fazer aquele repouso bem bacana e outra, né, gente? A gente adora fazer lipoaspiração. Eu mesma já fiz um monte. Ups, não era para falar. Ups, pode falar, não tem problema. E para isso, claro que nós chamamos mais uma vez o Dr. Márcio Grave para o nosso estúdio, para ele poder esclarecer algumas dúvidas. Nosso cirurgião plástico, nosso consultor que as pessoas tanto gostam, né, Márcio? Tudo bom? Tudo, e você? Como vai? Já. Podia ter falado? Mulher pode falar que faz lipo? Pode falar sim, não é pecado. Não, né? Não. Mas é que as mulheres gostam mesmo, né, Márcio? Eu acho que as mulheres e os homens também, né? De 20% a 30% dos meus pacientes são homens, inclusive em lipoaspiração. A lipoaspiração é um método definitivo de retirada de gordura, não é um método para emagrecer. Aquela gordurinha que eu retiro na lipoaspiração, ela não volta mais. É uma dúvida muito frequente das pacientes. Por que não volta? Porque é uma redução mecânica da gordura, Fabiola. É uma cânula que ela aspira a gordura. Já o próprio nome diz. Então, aquela célula que eu retirei, ela não volta mais. Naquele local, eu não posso retirar 100% das células do local, porque senão só vai ficar pele e musculatura. Entendi. E aí vai ficar, por exemplo, no abdômen, vai ficar um abdômen esquelético, que chama, só pele e musculatura. Então eu retiro para ter as curvinhas do abdômen ficar o mais natural possível. E essa gordura não volta porque ela sai, a célula sai, é retirada. E ali aonde fez, realmente não volta. Bom, fica as células remanescentes no local. E essas células respondem, se você engordar, vai engordar, mas menos do que engordaria se não tivesse feito. Ô Márcio, uma das gorduras que a gente mais odeia, eu digo nós mulheres, e isso é muito comum e é fato, não é crença, é a gordurinha que fica no sutiã. Sim. Essa eu acho que é a pior de todas. Eu acho que, na verdade, a pior de todas é a do abdômen. Não, mas eu acho que a pior de todas ainda é... Eu acho que não tem nenhuma que a gente gosta, mas a de trás do sutiã é a que irrita, não é, gente? Fala sério. A gordurinha atrás do sutiã, ela pode ser lipoaspirada como qualquer outra gordurinha, como no abdômen ou na cintura, nos flancos, sem problema nenhum. Mas aí lipa as costas, como é que funciona essa? Depende, às vezes tem paciente que tem aquela dobrinha aqui embaixo do sutiã. Isso. Tem um pneuzinho que chama a gordura localizada. Então, lipoaspirar o local, sim, lipoaspira as costas, Porque às vezes tem a gordurinha que quando você coloca o sutiã, tem aquela que fica dentro do sutiã, sim, a que fica fora do sutiã e aquela outra que você odeia mais ainda. Então, numa lipo, tu consegue tirar tudo isso aí? Consigo. Eu consigo retirar, não 100% da gordura, mas eu consigo não deixar mais os pneus, as dobrinhas. E aí pode fazer só nessa região ou quando a gente faz nessa região tem que
Isso Como é que depende, funciona? Fabiola, depende. Às vezes tem paciente que tem só a gordurinha localizada em uma região. Tá? Aí é só lipoaspirar aquela região. Por exemplo, tem muita paciente que tem a gordurinha do submento, a chamada papada, que acaba não definindo a linha da mandíbula. Essa gordurinha dá para lipoaspirar, é um tratamento definitivo que acaba retraindo a pele, na maioria dos casos. E acaba dando um contorno no rosto muito melhor, né? Muito melhor. A gordura em todo o corpo, ela fica abaixo da pele. Às vezes os pacientes falam, mas fazendo uma lipoaspiração vai entrar lá dentro. Não, ela é superficial. Isso é um mito, às vezes, que os pacientes têm, que a lipoaspiração acaba entrando em outros lugares. A gordurinha, ela fica abaixo da pele, então é uma incisão pequena na pele, de aproximadamente 5 a 6 milímetros, e com pequenas cânulas. Existem diversos calibres de cânula para lipoaspiração. Quanto mais fina a cânula, melhor, menos trauma tecidual causa. Onde mais pode fazer lipoaspiração que seja assim, lugares que as pessoas nem imaginam? Na face interna do joelho, às vezes tem uma gordurinha ali, mas isso só se a paciente se queixar, né? Porque senão não tem necessidade. O pubis, o monte de Vênus, às vezes o paciente coloca um biquíni e fica alto sobre o pubis. A giba cervical, que é aqui na região atrás do pescoço, às vezes acumula gordura nessa região também. Verdade. Os homens principalmente, né? Homem, principalmente, e às vezes algumas medicações também predispõem a acúmulo de gordura nessa chamada giba cervical. Gente, eu nem imaginei que pudesse tirar isso. Então, toda região que tenha um acúmulo de gordura é passível fazer uma lipoaspiração. Quanto tempo de recuperação? Assim, a pessoa precisa ficar em off, quanto tempo? Geralmente, em torno de 7 dias. Eu recomendo ficar longe das atividades cotidianas. Exercício físico depende da intensidade do exercício físico talvez, e do local que foi feito, né, a cirurgia. Tem o CrossFit hoje em dia, que exige muito do corpo, e então depende do tipo de exercício físico. E aquela coisa do macaquinho que tem que usar, que tem que tomar os cuidados, né, pós-lipo, que também é um pouquinho chato, né? O uso do macaquinho, do modelador cirúrgico, é necessário por 30 dias no mínimo. Eu recomendo geralmente 2 meses. Por isso que a procura de cirurgia plástica é maior no inverno, porque não muda o resultado cirúrgico, tá? Fazer no verão ou no inverno. Não muda o resultado, mas muda o conforto para a paciente. Por quê? Porque tem que usar o macaquinho, modelador. E às vezes, Fabiola, até passa os 2 meses, as pacientes estão tão acostumadas com o modelador que querem continuar. Que ficam acinturadinhas e sabe que isso aconteceu comigo, Márcio? É incrível. Aconteceu comigo. E se sentem mais seguras também. Tem pessoas que você olha e fala assim, não precisa no abdômen, né? Mas existe uma lipo que tire aquela coisinha bem pouquinha. Você recomenda isso? Porque tem umas amigas, gente, que falam assim, eu vou fazer lipo no abdômen. Oi, pra quê? Você não tem nada. Fabiola, não podemos banalizar qualquer tipo de procedimento estético, inclusive a lipoaspiração. Se estiver incomodando a paciente muito, aí justifica. Quando que é um exagero a pessoa querer fazer uma lipo? Exagero, às vezes, é quando tem um IMC abaixo de 20, que é o índice de massa corpórea, e quer retirar mais gordura e não tem gordura para retirar. Mas aí já entra em outra categoria. A maioria das minhas pacientes tem uma gordurinha localizada, está no peso ideal. O ideal na lipoaspiração é fazer uma lipoaspiração com índice de massa corpórea abaixo de 30. O ideal é até abaixo de 28, que é no máximo um sobrepeso. Por quê? Porque tem outro mito da cirurgia plástica a lipoaspiração foi feita para emagrecer. Não é verdade. Não é. Não adianta fazer uma lipoaspiração num paciente obeso.
Por quê? Porque, em primeiro lugar, o resultado não vai ficar bom, e em segundo, não vai aparecer, e vai recuperar essa gordura após. Então tem que ter critério, tanto para fazer, quanto para não fazer. E isso das pacientes, às vezes, super magras, quererem fazer uma lipoaspiração, às vezes é algum distúrbio de imagem corporal. O que mais da lipoaspiração que a gente poderia esclarecer para o nosso público? Porque tem muitas dúvidas, Tem muitas dúvidas. Mama não se aspira? Já aspirei mama. Para colocar silicone, uma vez fiz de uma paciente que tinha uma leve assimetria, uma mama um pouquinho maior do que a outra. Daí dá para lipoaspirar com cuidado e aí coloquei implante para ficar 100% simétricas. Que uma das metas da cirurgia plástica é a simetria. Outra dúvida é sobre a nomenclatura, às vezes mini lipo, hidrolipo, smart lipo, etc. Na verdade é lipoaspiração. Tá? O nome correto é lipoaspiração, é do Ilou. O Ilou foi um francês que inventou a lipoaspiração. Ele fez a primeira lipoaspiração no Brasil, no hospital onde eu fiz minha residência, no Rio, em 1980. Já faz tempo. Então, é a mesma técnica, é a aspiração, a retirada mecânica da gordura, seguindo as técnicas de... Não é possível também lipoaspirar o corpo todo, tá? Tem limite de 40% da área corporal a ser lipoaspirada, ou 5 a 7% do peso. Então, tem que seguir esses parâmetros de segurança, realizar a cirurgia em hospital. Eu opero em hospital e com anestesista, fazer os exames pré-operatórios. É isso, fazendo tudo certo, dá certo. Dá tudo certo. Exato. Legal. Então tá, querido, obrigada, né, mais uma vez por estar conosco, né? Eu acho que agora é hora que a mulherada se atiça para fazer a lipoaspiração, ou até uma plástica também, né? A agenda daqui para diante fica apertada agora. Né? Mas você não tá querendo me dizer que você não vai ter tempo para voltar aqui, né? Não, eu volto. Claro, né, Márcio? A gente gosta muito de te receber. Então, esse foi o nosso bate-papo com o Dr. Márcio Grave.